Então, para acompanhar, na semana passada, nós tivemos foram três notícias que a gente pediu para acompanhar na semana passada, sendo que uma está relacionada com a outra, que é dia 21/8 foi a ata de reunião de julho do Fed, que é o Banco Central Americano, Federal Reserve, e dia 22 a 24 está tendo, né, a Jackson Hole, ou por os íntimos, buraco de Jackson, nos Estados Unidos. E então, juntando os dois, eu aproveitei para juntar os dois para dar uma notícia só. Sim. O início do corte de juros deve acontecer em breve nos Estados Unidos. Isso é o que indica a recente fala de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Palavras dele, chegou a hora de ajustarmos a política monetária, afirmou durante o encontro anual de banqueiros centrais no Jackson Hole, ou traduzindo para o português literal, buraco de Jackson. A fala vai ao encontro, para quem não sabe, Jackson Hole, estou brincando, né, mas é uma pequena cidadezinha no interior dos Estados Unidos, onde se reúne todos os presidentes, pelo menos a maioria dos presidentes dos bancos centrais mundiais, e lá se trata muitos assuntos do ponto de vista macroeconômico dos seus países e do mundo. A fala de Jerome Powell, que é o Campos Neto dos Estados Unidos, né? A fala vem de encontro à mensagem da ata da última reunião do FED, que mostrou que a grande maioria dos membros do Comitê de Política Monetária acredita que uma flexibilização dos juros seria apropriada para setembro, caso os dados do emprego e inflação venham de acordo com o esperado. Agora, tudo indica que o FED deve ganhar a convicção que faltava para bater o martelo. Powell afirmou que a sua confiança com a inflação está a caminho da meta de 2%, aumentou. Na minha visão, essa é uma visão particular e compartilhada com alguns outros veículos, a desaceleração dos preços e os dados mais fracos do mercado de trabalho abrem espaço para corte de juros já em setembro, mês que vem. Já. E o mais provável é uma redução de 0,25 pontos percentuais, mas se a taxa de desemprego subir mais, é possível, eu acredito, que o corte seja um pouco maior, de cerca de meio ponto percentual. Para finalizar, tivemos os índices de gerente de compras, também conhecido como PMI, de agosto, nos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. 51,2 foi o resultado em pontos do PMI da zona do euro em agosto. O número veio acima do esperado. E acredita por quê? Sabe por quê? Sabe você que você está lendo, né? Você está vendo spoiler, né? Lógico, tem que dar spoiler também, né? Pois é, o setor de serviços foi impulsionado na França justamente pelos Jogos Olímpicos. Movimentou a economia lá? Movimenta, né? Qualquer economia que esteja recebendo. Não se paga, mas movimenta. E supostamente deveria deixar um legado. 53,4 foi o resultado em pontos do PMI do Reino Unido, sinalizando expansão da atividade na região pelo 10º mês seguido. Muito bom. Bom, vamos falar de terça-feira, então? Vamos lá? Terça-feira tem um negócio interessante, né? Você deixou a terça-feira para mim. Logo para você, né? E aí, o que é melhor, ser o cara ou ser amigo do cara? É melhor ser amigo. Ser o cara geralmente não é muito bom, não. Geralmente é um para-choque de problemas, né? Exatamente. O que você acha, Aline? Ser o cara ou ser amigo do cara? Nossa, você me pegou. Eu sempre falei que era melhor ser amigo do rei do que ser o rei. A frase é essa, na verdade, né? Os amigos do rei. Porque você só pega o bônus, né? Você não pega o ônus. Mas atualmente eu tô bem protagonista. Eu tô achando que eu quero ser a rainha. A rainha. Então, bom, a questão é a seguinte. E a Paula, vamos ver. Vai lá, Paula. Você acha, Paula? O que você acha? Eu sem dúvida a rainha, com certeza. Essas mulheres estão empoderadas. Desculpa. As mulheres estão empoderadas aqui. Eu hesitei agora na Paula. Tremi na base agora. As mulheres estão empoderadas, cuidado. Rapaz, mas a questão é a seguinte. O presidente Lula, ele parece que tem os seus amigos, né? Por que a gente está falando isso? Porque ele tem uma prioridade em relação a repasse de verba para alguns municípios, né? O presidente ele atendeu aos pedidos específicos de 6 cidades governadas pelo PT ou partidos parceiros, totalizando aí um repasse de quase 1,5 bilhão. E que municípios foram esses? Então, os municípios são basicamente de São Paulo, né? Mauá, Araraquara, Diadema,
Hortolândia, esses são de São Paulo, né? E do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? E Belford Roxo. Agora, Vitor, vamos lá. Por que isso importa pra gente? Cara, a decisão de enviar verbas volumosas a essas cidades através de ministérios importantes como saúde, cidadania, assistência social, veio diretamente do gabinete do Lula. E não seguiu nenhuma das regras de padrões para repasse, né? O prefeito aliado pediu e o Lula foi lá e fez o Pix. Simples assim? Simples assim. Pô, manda um Pix aí pra mim de 1 bilhão aí, tá? Toma. E o curioso é que essas 6 cidades favorecidas que você listou aí reúnem menos de 1% da população brasileira e não parece estar nos piores IDHs do país. Pelo menos aqui pro nosso estado, né? Belford Roxo e Cabo Frio, né? Bom, o governo Lula, em sua defesa, falou o seguinte... negou que houve tráfico de influência e disse que todos os recursos foram liberados de acordo com os critérios objetivos e de forma documentada. Igual as eleições da Venezuela. Bem semelhante. E quarta-feira, vamos lá. Na quarta-feira, eu trouxe muita notícia, né, de tecnologia, porque no cenário macroeconômico e político assim, não tivemos coisas tão relevantes. E aí eu trouxe coisas para a gente ficar ligado, como modelos de negócios, como oportunidades para negócios também. E aí, uma notícia que saiu na quarta-feira, que eu achei bem interessante, é que as empresas poderão criar seus funcionários sabe-tudo. Como assim? A OpenAI, que é a produtora do ChatGPT, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, diz que vai permitir que as empresas personalizem o modelo mais poderoso do ChatGPT para dados de suas próprias operações. Que interessante. A ideia é que as companhias tenham um modelo de AI, ou IA para os íntimos, que sabe de tudo da empresa, como balanços, concorrentes, funcionários, podendo gerar relatórios de dados e até criação de chatbots para os clientes. Pense que isso tomará as respostas mais precisas, personalizando, aumentando o impacto do GPT no dia da equipe e, consequentemente, na produtividade dela. Ou seja, isso vai elevar a produtividade da empresa de forma exponencial, né? Tudo automático. Mas o que está por trás desse movimento todo, né? A OpenAI parece ter percebido que o ChatGPT pode criar respostas para e-mails de clientes, dar mais dinheiro do que criar mensagens de parabéns para os amigos. Sim, com certeza. Então ele está entendendo que criar resposta para e-mails dá mais dinheiro do que a gente chegar lá e faz um parabéns aqui para fulano de tal. Inclusive, eu já fiz alguns testes já. O ChatGPT, se você colocar o e-mail que você recebeu, ele responde para você da forma que você pede. Eu nunca tinha feito esse teste, não. Já fiz esse teste, interessante. Vale interesse, Só para ter uns números aí, né? 35% das grandes empresas do mundo já incorporaram AI nas suas operações. Individualmente, 3 a cada 4 pessoas usam AI no escritório. O mercado deve crescer dos atuais 110 milhões de dólares para mais de 2 bilhões em 10 anos. Uau, é uma quantia considerável. Assim, Sam Altman, para os íntimos, mas quem não conhece é o CEO do ChatGPT. E tem uma história bem curiosa sobre Sam Altman. Você já ouviu falar que ele foi demitido? Sim, eu já tinha ouvido falar nisso. Ele tinha sido demitido do próprio OpenAI. Ele é o idealizador do OpenAI e do ChatGPT e tudo mais. E por algum motivo os investidores resolveram mandar esse cara embora. Sabe o que aconteceu? Você que fala sobre encantamento, os funcionários todos resolveram sair. A gente não está falando de poucos funcionários, não. Para mais de 100 funcionários. Uau, que legal. Todos ao mesmo tempo botaram a carta de demissão em cima da mesa e pediram para sair. Ele já tinha ido embora, já tinha passado uma semana. Aí chegou uma cartinha para ele do comitê lá da diretoria pedindo para ele voltar. Ele voltou ele achando que ia ser recontratado, né? Porque havia só um movimento, mas não havia ainda na prática acontecido. Sim. Foi lá, o pessoal enrolou ele para cá, não falou nada e falou que podia ir embora. Ele pegou o crachá, tirou uma foto, publicou no X e meteu o pé. 3 dias depois, estava lá todos os funcionários botando a carta de demissão em cima da mesa. E aí esses caras são únicos no que fazem, né? E acabar com a empresa naquele momento. Aí a diretoria teve que ceder orgulho e voltou nas condições dele. Um grande líder aí, né? Porque ele estava com ele e outros desenvolvedores, até o Elon Musk também, estão criando um documento para controlar aí, porque apesar dele ter criado, né, o ChatGPT e a AI, ele tem muita preocupação onde pode levar a humanidade com a AI.
Então, eles estão desenvolvendo um manifesto para saber até que ponto pode ir aí. Porque existe está envolvendo até a ONU. Claro. O Steve Jobs, que também foi afastado, né, das operações também da empresa, da mas Apple. Eu acho que não aconteceu isso não, né? Com a Apple não, né? Ele demorou um pouquinho para voltar. No caso, demorou um pouquinho para voltar. Nesse intervalo de tempo, ele criou a Pixar, né? Foi uma das empresas dele. E dá lucro até hoje, a Disney pegou, né, absorveu a Pixar. Foi uma revolução do mercado cinematográfico, né? Sim. Falar em cinematográfico, a gente não pode esquecer de falar sobre o Deadpool versus Wolverine. Vamos, no final porque eu ainda comecei a ver de novo esse final de semana, mas infelizmente eu não consegui ver tudo. Mas enfim, o que diz o Sam Altman? Segundo ele, hoje 92% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos já usam o GPT de alguma forma. Você usa, Vitor? Eu já usei um pouquinho mais, hoje estou usando um pouco menos. Às vezes, quando estou com preguiça de escrever alguma coisa, eu peço para ele escrever lá e depois eu só vou alterando alguma coisa. Mas eu fui um dos primeiros usuários. A gente usa. Eu uso também. Os roteiros dos episódios são elaborados pelo ChatGPT, tá? Um grande aliado. Um grande aliado, com certeza. A próxima notícia também tem muita contribuição aí da Aline. Da Aline, com certeza. Bom, vamos falar de quinta-feira. Aline, o que você acha do pessoal, principalmente da geração Z, pular de um vídeo para outro? O que você acha? Eles ficam me fazendo cada pergunta. Você está muito quietinha semana passada, a gente não vai deixar mais isso acontecer, não. Eu não domino o assunto, né? Eu tava comentando com o Rogério, né? Essa questão da gestão pública, para mim, ainda aprendi muito semana passada, mas não faz parte ali do meu dia a dia. Deveria fazer, a gente deveria ter mais informação sobre política, mas não é a minha realidade. O que eu acho? O que você acha que pular de um vídeo para o outro pode te tirar do tédio? Eu acho que é uma geração, assim como nós também, né, cada dia mais ansiosa. E aí elas não têm paciência de assistir. Gente, aqueles 4 segundos de propaganda no YouTube, a minha filha fala assim, ai, que chato! Eu falei, 4 segundos de propaganda? Guarda isso que você acabou de falar, que a gente vai trazer esses números no final. É uma ansiedade horrorosa. Mas no geral, né? O que você acha? Você, quando está entediado, você costuma pegar o seu celular e começar a passar as notícias assim? Você costuma, Paula? Muita coisa, né, Paula? Mas passar sem ver? Não, vulga assim. Você tá vendo assim você pega um reel lá, você fica assim. Os meus vídeos não podem passar de 2 minutos. Pois é. É um tempo bem curto, hein? A gente tá com pouca tolerância. Não para esse momento que eu estou escolhendo, né? Obviamente, Sim. se eu estou estudando, se é uma outra coisa, né? Mas para esse momento de lazer, 2 minutos ali é o máximo para a pessoa conseguir me prender. A verdade é que estamos vivendo uma geração muito acelerada. E estamos muito ansiosos, muito impacientes, de um modo geral. Então, assim, colapso, né? Péssimo. E a geração mais nova tá mais ansiosa, mais impaciente. Mais que a gente. Você leu os spoilers aqui, então, né? Não li, não, mas tem uma pesquisa que mostra o seguinte, que assistir a vários vídeos curtos para se entreter, né, que é o chamado digital streaming, né? Ele só deixa a pessoa mais entediada e justamente pela falta de concentração, que é o que você está acabando de falar aí, né? Então, assim, explicando melhor, quando você pula de um vídeo para o outro, você não se envolve a fundo com o conteúdo que aparece ali. Então, a sua atenção ela não fica retida o suficiente e você acaba não ficando satisfeito com aquilo que você está vendo. E o TED está ligado exatamente à atenção que a gente coloca em algo. E as pessoas que assistem a vídeos mais longos, mesmo que fazendo uma forcinha, né, para isso, elas se sentem mais ocupadas, de uma forma geral. Hoje, desculpa, Vitor. Hoje a gente na estrada, minha filha falou, ai, mãe, tô entediada. Eu falo, filha, tédio é bom. Porque ela nomeia o sentimento, ela sabe o que é, mas ela não tem tolerância ao tédio. Eu falo, tédio é bom. Ai, amanhã eu não posso levar celular, vai estar chovendo. O que eu vou fazer no recreio? Eu falei, conversa, fica quieta, olha pro céu, não sei. Mas você não vai levar o celular. E aí ela já tá agoniada, assim, que acha que tédio é algo ruim. Mas o tédio, né, o ócio é criativo. A gente já... Pois é. A gente sabe disso, mas os jovens não sabem. E um dado importante para a gente poder trazer a alusão a isso aqui é que em 2002 a média de atenção a vídeos na internet eram de mais ou menos 150 segundos. Sabe qual é a média de atenção hoje?
47 segundos. É o máximo que uma pessoa fica atenta a um vídeo. Isso a longo prazo, o tédio pode levar a problemas como ansiedade, depressão. Isso num momento em que o ser humano se concentra cada vez menos no que passa pela tela. E aí sempre ela, né, geração Z, de 97, que nasceu entre 97 e 2012, o tempo de atenção chega, quase que você acertou, 8 segundos. Você falou 4 segundos. 8 segundos. A geração com mais índices de ansiedade e também a mais entediada. Coincidência ou não, né? Bem, no fim do dia, a descoberta pode levar plataformas a tentarem manter os usuários engajados por mais tempo, como é o caso do TikTok, que passou a permitir vídeos de 10 minutos, e o X, que também tem apostado em vídeos mais longos. Bem, na sexta-feira aconteceu uma coisa que a gente pode achar que não tem nada a ver com a gente, né? Trem parado no Canadá. O que tem a ver isso com a gente? Pois é. Lá o Canadá tá lá, a gente tá lá aqui. em cima Um trem parado lá. Trem parado no Se Canadá. fosse trem em São Paulo parado, normal, mas no Canadá... Pois é. E pior que não é só a gente não. O mundo todo, os trem parados no Canadá pode afetar. É mole? Como assim? É em cadeia. É aquele efeito borboleta, né? Rapaz, explica isso aí Então, melhor. quase 10 mil funcionários das duas maiores empresas de ferrovia do Canadá entraram em greve geral depois que não conseguiram um acordo sobre segurança do trabalho e redução de jornada. Até a última sexta-feira, na semana passada, 3 a 4 trens canadenses de carga e de passageiros estavam completamente parados. O Canadá depende de ferrovias para transportar alimentos, petróleo, madeira, fertilizantes. Lá a malha de transporte deles é bem focada na ferrovia, né? Assim como nos Estados Unidos também. A gente que foca mais nas rodovias, né? Tanto é que quando teve um problema dos caminhões a gente sofreu muito. Só que a gente tem um pouquinho mais de diversificação, né? Tem os portos também que usam bastante. Tem o marítimo, né? Do fluvial. Bem, os cálculos mostram que a paralisação pode custar cerca de 250 milhões por dia aos cofres canadenses. Só que isso ultrapassa as fronteiras, porque o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E 75% dos produtos transportados de um país para o outro vão pelos trilhos. E aí, consequentemente, deve subir os preços. Se afeta os Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. E não é só isso, né? O Canadá também é o segundo maior exportador de fertilizantes do mundo, transportando grande parte por eles por trem. E o agro mundial Somos nós. a gente é destaque mundial, incluindo o Brasil, também pode sentir o peso. Então é isso, lá o governo ainda está estudando lá o que vai fazer com esse pessoal. Ainda na sexta-feira saiu uma notícia interessante sobre o que do governo brasileiro, que o Brasil resolveu fechar as portas para os imigrantes sem visto. O que está acontecendo? O Brasil se tornou um pit stop dos imigrantes sem visto. Os imigrantes tentando asilo, de alguma forma, refúgio nos Estados Unidos e outros países mais evoluídos, eles passam pelo Brasil e aí, quando tem a transferência de avião, alguma coisa, eles param e ficam aqui. E daqui eles ficam esperando eu conseguir o visto lá. E isso acaba que eles não podem sair do aeroporto, aí começa a criar aquele monte de cabaninhas no aeroporto, fica um monte de cabanas espalhadas pelo aeroporto, até que o país que vai receber o refugiado libere a entrada desse refugiado. E isso é tão curioso porque cerca de 99% de todas as pessoas que passaram pelo Brasil pedindo abrigo, 99% já foram embora. Ou seja, eles só usam o Brasil como ponte para ir para fora. Ir para fora. E isso geralmente vem do Nepal, do Vietnã, da Índia. Agora, quais são as consequências disso aí pra gente? As autoridades não conseguem processar tantos pedidos e os acampamentos irregulares vão se acumulando nos aeroportos, nos terminais, etc. Agora, a solicitação só virá depois da comprovação da perseguição do país de origem. Bem, devido às crises humanitárias, só para um contexto aí geral, né? Devido às crises humanitárias, 120 milhões de pessoas no mundo tiveram que sair às forças de suas casas. Em 10 anos, o número de deslocados dobrou no planeta. E mais de 70% deles vêm de 5 países: Afeganistão, Síria, Venezuela, Ucrânia e Sudão do Sul. Olha, Ucrânia também. É óbvio, né? Aí é de se esperar. Assim como Venezuela também. Sábado eu trouxe uma notícia também interessante também da tecnologia. Tudo indica que aquele famoso código de barra que nós temos nas nossas camisas, nos produtos e tudo mais, está com seus dias contados. E agora, como é que a gente vai pagar? Vai ser através de QR Code. Tudo que... Porque qual é a vantagem do QR Code, né? Ele não é só um código de barra que permite somente 13 dígitos. O QR Code ele consegue guardar até 4.000 caracteres. Então,
Então, através do código de barras, você vai conseguir ver informações nutricionais sobre o produto, onde usar, como usar, qualquer outra informação que o fabricante ache relevante. Bem legal. Então, assim, grandes marcas como Coca-Cola, Procter & Gamble, que é o P&G, e L'Oréal, já começaram a rodar os testes sobre isso daí. E o curioso é que o código de barra não é uma coisa tão antiga assim. Levou pelo menos, faz mais ou menos 50 anos que foi introduzido o código de barras. E o mundo praticamente se acostumou com esse modelo. O desafio agora é justamente educar os novos clientes ao uso do QR Code. Bem, hoje o governo confirmou, né, na verdade essa informação já tinha saído entre sexta e sábado, mas hoje de fato saiu a notícia completa, né? O governo confirmou que o Brasil pode ter o maior imposto do mundo. Na verdade, o Brasil já tem um dos maiores impostos do mundo e a percepção do retorno do imposto no Brasil é um dos piores do mundo. Mas aí, com a reforma tributária, o governo vai juntar todos os impostos que são estaduais e municipais num único imposto e tudo que é imposto federal num outro imposto. Sim. Então, assim, segundo os cálculos do próprio Ministério da Fazenda, a reforma tributária deve fazer com que a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, que é o famoso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, IVA, chegue aos 27,97%. Bem acima daqueles... Lembra do Quinto dos Infernos? Que tinha na época do Império? Você já ouviu falar esse termo? Já. Manda alguém para os quintos. Lembra desse termo? Esse termo dos quintos foi por conta do imposto de 20% que o governo, que o Império, na época, Portugal, colocou no Brasil. Era tão absurdo naquela época que isso causou uma revolução no país. Foi um dos motivos que começaram a criar atrito entre Brasil e Portugal, porque os brasileiros não queriam mais financiar Portugal e suas empreitadas malucas lá, e toda a corte portuguesa. Então, depois que foi introduzido isso, causou um grande transtorno. Isso, a gente está falando de 20% naquela época. Agora a gente está falando de 28% de um dos impostos. Né? Alguns produtos no Brasil chegam a 40%, 60% de imposto. Sim. Produtos como álcool, cigarros são mais de 60%. Produtos de camisa, por exemplo, perfumes, é acima de 40% de imposto. Então, comparando os impostos equivalentes a outros países, isso pode trazer o Brasil tendo a maior taxa do IVA. Porque assim, o Brasil está copiando o modelo que já existe no mundo quase todo, né? Que é dividir entre IVA e EVA. No caso do IVA, o Brasil vai superar a Hungria, que até então tinha 27%, e vai ficar bem acima dos países desenvolvidos, que é aquele grupo de países desenvolvidos que é a OCDE, né? Que na média deles é 19%. Bem, por que isso aconteceu? Né? A reforma tributária que foi aprovada no Congresso unificou várias cobranças ao longo de toda a cadeia produtiva de bens e serviços. Qual é a proposta do IVA e dessa proposta de reforma tributária? Muitas das vezes nós pagávamos imposto sobre imposto, né? Bitributação, tritributação. E ia embora. Agora não, agora você paga na origem. Não mais, na verdade, não mais na origem, aonde você consome o produto. Sim. Então agora você não tem mais como vir aquele monte de imposto aqui. Você vai pagar comprei a caneca aqui, pago o imposto aqui. Isso acaba também com as guerras fiscais, etc. Sim. Para alguns produtos é na origem, né, que a gente fala, substituição tributária. E aí, o que tinha faltado, no entanto, eram os valores dos novos impostos que estavam sendo discutidos pelos deputados e senadores. No começo, o IVA seria em torno de 26,5%. Mas agora o nosso Taxad, ou Haddad, admitiu, Haddad para os íntimos, para o geral é o Taxad, admitiu que ele pode chegar a quase 28% ao longo da análise da reforma do Congresso. Ele anteriormente negava isso, né? Veemente, né? Mas por que está acontecendo isso? O texto ganhou a isenção de impostos de mais de 1.600 categorias, que vão desde produtos da cesta básica, explosivos e remédios para difusão erétil. Então, você fica tranquilo que ainda vai continuar baratinho o remédio. Ufa, ainda bem. Mas pense que se tem mais setores que vão pagar menos impostos, a arrecadação que eles iriam gerar tem que ser compensada em outros. Então, esse é um grande problema. O Brasil sempre tentando dar jeitinho nas coisas. Vamos tirar o imposto... Tira daqui, mas joga dali. Do citrato de sildenafila, né? Difusão erétil. Tira o imposto daqui.
Mas aí alguém vai ter que compensar esse imposto. Então bota o imposto agora nas canecas. Só que para essa caneca chegar até aqui, uma série de outros produtos aumentaram o imposto também. Você tira de um lado sem botar no outro. Tem que botar no outro. Mas aí o que o governo não entende, parece que falta um pouco de inteligência para algumas pessoas, é que se você está tirando de um lugar, o produto de qualquer maneira, no geral, para quem está pagando, vai ficar caro. Porque eu não vou consumir só o remédio. Sim. Eu consumo carne, eu consumo transporte, eu consumo combustível, e todos eles vou pagar mais caro. Então, no geral, eu estou pagando mais caro. Então, assim, era o certo, se fosse certo mesmo, tinha que acabar com essas isenções, todo mundo igual para todo mundo, porque é o justo. Né? Ainda mais se você consome mais uma coisa e outro consome menos outra coisa. Esse até é o conceito da inflação, né? A inflação tem a inflação oficial, mas a inflação é diferente para cada um dos setores, diferente para cada um de nós. Ela depende do que você consome. Então, para finalizar os finalzinhos aí da final de semana, nós tivemos o perfil do Pablo Marçal. Eu soube, tirado do ar. Tiraram o cara do ar, hein? Tirado do cara, mas, na verdade, acabou que virou um tiro pela culatra, né? Isso foi uma ação partida da Tabata Amaral e vai ser um tiro foi um tiro no pé, porque agora todo mundo que guarda ele está fazendo os vídeos por ele. A tensão no Oriente Médio já bombardeou o sul do Líbano. Tivemos um russo preso na França. Né, na França? Na França. Logo depois de pousar perto de Paris, o CEO e fundador do Telegram, Pavel Durov, para quem não conhece, é um dos caras que tem mais filhos no mundo. Dizem que ele é pai de mais ou menos 100 crianças, minimamente. E ele foi detido pela polícia francesa, acusado de várias coisas, como tráfico de drogas, crimes e contra crianças e fraudes, etc. A crise continua em sigilo também, né? Estados Unidos, União Europeia e mais 10 países da América Latina rejeitaram a decisão da justiça venezuela de validar a eleição de Maduro. Enquanto isso, Brasil e Colômbia cobraram a divulgação dos documentos, como sempre. Já sabíamos. Deixa para o final, já quer que fale agora? Não, vou comentar aqui. Não sei quem já assistiu, mas recomendo que assista. Deadpool e Wolverine. Você já viu? Vi, estava tentando ver pela segunda vez agora esse final de semana. Você já viu ali? Não. Rapaz, já viu, Ana Paula? Até, acho que a metade do filme, talvez. Que filme bom. Divertido. Que filme bom, divertido. É para mais de 18 anos, né? Por favor, não leve suas crianças para assistir, não, por favor. Agora, o interessante é que ele já está dentre as 8 maiores bilheterias da Marvel. Ele já está em 8º lugar. É o Jesus da Marvel. É o Jesus da Marvel. O Jesus salvou a Marvel. Que estava precisando. Ele ainda fala no vídeo, ele ainda fala no filme o tempo todo. Eu sou o Jesus da Marvel. Ele fala. E o filme já faturou no mundo todo mais de 1,2 bilhões de dólares em bilheteria. Agora, essa notícia é relevante porque muitas empresas no mundo todo, muito por conta dessa cultura do ESG, né? Já ouviu falar do ESG? Environment, Sustainability Government. Isso. Que é Sustainability Government. Que visa, faz com que as empresas criem cultura de diversidade, de socioambiental, governança e tudo mais. Só que isso aí virou um grande falácia, as empresas começaram achando que isso seria muito legal e já começaram a abandonar essa ideia, exceto a Petrobras, que ainda está tentando implantar. Infelizmente, a gente acaba sendo muito antiquado. Né? Aí as empresas todas estão começaram a criar políticas para isso, e aí perceberam que isso era uma doideira. Não tem como aplicar, porque não é só eu aplicar a empresa. Toda a cadeia tem que aplicar. E dentro do ESG, havia também a parte de diversidade. E essas empresas, Microsoft, OpenAI, Google, Meta, aí os estúdios, né, Disney e todos os demais estúdios, começaram a implantar essa cultura de diversidade. O que aconteceu? Eu já comecei a comentar isso, que também é chamado como cultura woke. Woke, sim. Né? Já ouviu falar da cultura woke? Então, já ouviu falar também da cultura woke? Não. Eu já ouvi falar muito, mas eu fui pesquisar para chegar a fundo para saber o que era a cultura woke. É uma cultura de inclusão, diversidade, é uma coisa bem abrangente, onde diz que eles são certos e errados são os outros, tem que seguir daquela forma. Né?
Falando de inclusão, de incluir que aceitar diferente, daquele- tem que Disney, aceitar, até então. 2020, ela tinha 4 chaves da excelência. E a partir de 2020, ela colocou a inclusão como a 5ª chave. Talvez diante dessa modernidade aí, né? Através da IS. E a CG e cada uma dessas empresas tinha o seu departamento dia, sei lá, que é diversidade, inclusão e mais não sei o quê. E a Disney, por acaso, foi uma das últimas a agora acabar com esse departamento. Mandou todo mundo embora. Todo mundo. E o filme é a resposta que todas as empresas queriam. Né? Mostrou que essa história de botar Branca de Neve, que é mais feia do que a bruxa. Né? Eu conheço a bruxa, sei como que é a bruxa. A bruxa é bruxa. Não, a bruxa é feia, ué. Aí tu bota a Mulher Maravilha como bruxa. Aí tu acha que vai conseguir o quê? Não vai arrumar nada, não. A Mulher Maravilha como bruxa. O que ela quer? Vai querer mais beleza pra quê? E por aí vai. Uma série de coisas que ia começar a dar tudo errado. Aí fizeram o filme mostrou que é um grande sucesso, que essa cultura woke que é no vale de nada, que quem consome a cultura woke acaba não consumindo os produtos de fato. E aí as empresas começaram a acabar com esse departamento e mandando todo mundo embora. Exatamente. Bem, para finalizar, para a gente começar com a nossa entrevistada, para acompanhar 27/8, IPCA 15 de agosto, 30/8, PNAD contínua de julho, tudo do Brasil, dia 30/8, índice de preço de gastos com consumo, que é o PCE de julho dos Estados Unidos, 30/8, índice de preço do consumidor CPI de agosto da zona do euro, 30/8, índice de gerente de compra PMI de agosto da China. E para ficar fresquinho, porque amanhã vai sair o IPCA, hoje saiu o boletim Focus, que foi divulgado pelo Banco Central, dando sequência à expectativa do IPCA de 2024, ao valor de 4,25%. A expectativa da Selic para 2026 já avançou de 9% para 9,5%. Ou seja, IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, que é uma prévia da inflação, que mostrou que está por volta de 4,25%. Com isso, a gente começa a analisar como que pode ser a taxa básica de juros lá para frente, que é a Selic. Então, como a inflação parece que está aqui no limite superior, a tendência é que a taxa de juros também fique alta para poder controlar. O Ibovespa e o IFIX é um índice de fundos imobiliários, rentabilizaram cerca de 1,24% pelo Ibovespa e 0,09% no IFIX. Eu falo um pouco do IFIX, eu sou um fã, né, como falei num dos episódios do fundo imobiliário, e de acordo com o índice do ITRIX, o segmento de varejo foi o que melhor desempenho do período, apresentando uma variação de 0,44% entre os fundos imobiliários.